Olá, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso, um espaço para informação, troca de experiências e, claro, muita inspiração para quem busca qualidade de vida na terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e estou aqui para trazer conteúdos que fazem a diferença na vida dos nossos ouvintes. O envelhecimento é um processo natural e pode ser vivido de forma plena e ativa. E é sobre isso que vamos conversar hoje. O nosso convidado especial é o educador físico e ergonomista Leandro Cortes, que traz uma visão aprofundada sobre o processo de envelhecimento e como podemos encará-lo de forma positiva. Leandro, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu que agradeço o convite. E Leandro, para a gente começar, conta um pouco sobre você e a sua trajetória profissional. Olha, eu sou uma pessoa que sempre me dediquei ao grupo da melhor idade, né? E é um grupo que me traz aí uma atenção assim especial, e através disso que eu comecei a trabalhar especificamente com esse grupo, né? Eles merecem uma atenção especial por conta de inúmeras limitações que se encontram no processo de envelhecimento. Então, desde que eu me formei, né, há muitos aninhos atrás, então já é um público que eu sempre percebi que era um grupo que merecia e necessita de uma atenção mais especial. Desde então eu comecei a trabalhar com essa faixa etária dos idosos e até hoje nós estamos aí trabalhando com esse público aí. E o envelhecimento é um tema que ainda gera muitas dúvidas. Como podemos entender esse processo de forma mais natural e menos temerosa? Envelhecimento, como você mesma falou, né, é um processo natural. Nenhum de nós vamos ficar fora desse contexto, né? A partir dos 30 anos já identifica-se, fisiologicamente falando, uma perda de densidade óssea, a perda da musculatura, e a partir dos 50 anos isso começa a vir mais acentuado, de forma mais acentuada. Então é um processo fisiológico natural, porém a pergunta é como nós gostaríamos de envelhecer, né? Então envelhecer bem é possível, sim. E envelhecer é um privilégio, né? Que muitos ainda temem essa fase. Então, o que você diria para quem enxerga o envelhecimento como um problema? Não, envelhecer é diferente de você ficar velho. Ficar velho, você se torna uma pessoa inútil, né? Uma pessoa que não tem capacidade de fazer suas coisas, de ter autonomia. E envelhecer é um processo, como nós falamos, natural. E eu acredito que envelhecer traz para nós algo muito enriquecedor, com as suas experiências, né, com suas habilidades. E isso pode ser dado de forma contínua desde a fase que inicia lá o envelhecimento dos 30 anos, para a gente amadurecer em todos os sentidos. Então, acho que envelhecer é natural e é prazeroso de ver quanto as pessoas, quando ao envelhecer bem, se tornam cada vez mais capazes de fazer algo. E esse envelhecer bem, ele depende mais da genética ou dos hábitos que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida dela? Principalmente pelos hábitos. Tem a questão genética, sim, mas isso não é um empecilho para a pessoa envelhecer bem. Até porque hoje, com o avanço da medicina, com a probabilidade muito fácil de a gente conseguir, né, se aproximar das orientações médicas, né, seja ela da qual forma for, presencial ou não, nós temos essa facilidade de a gente reconhecer as limitações do nosso corpo, de reconhecer aquilo que a gente precisa cuidar de forma mais especial. E, sendo assim, nós conseguimos trabalhar isso de forma antecipada para evitar aí possíveis doenças, né, possíveis lesões. Então, é uma questão muito mais de hábito, porque se eu não tenho uma questão genética, por exemplo, que é um bloqueio de alguma situação para mim viver bem, eu posso, através dos meus hábitos, fazer com que isso seja melhor ainda através desse processo, né? Então, se alimentar bem, praticar exercício físico, né, dormir bem, ter relações com as pessoas, que também tem a questão mental aí, a saúde mental, né? Reconhecer como uma pessoa útil e fazer bom uso da idade, né? Leandro, e agora, falando um pouquinho do seu trabalho, você é um dos idealizadores da OCAMI. O que é a OCAMI? Como que surgiu essa proposta?
O Kami, ela vem de uma filosofia japonesa, né, que significa o grande lobo. Essa filosofia, ela traz consigo aonde a matilha, né, os lobos, eles se ajudam, né, um ajuda o outro. O mais velho cuida do mais novo, o mais novo cuida do mais velho. Até então nós temos um espaço lá, né, o espaço que nós temos é exclusivamente para pessoas 50 a mais, embora a gente atenda a outros casos que pedem a nossa ajuda, né, que a gente chama de um plano terapêutico. E na parte superior do nosso prédio lá, nós temos as modalidades de luta. Então, ali como se fosse os mais novos lá em cima e os mais velhos embaixo. Então, vem essa filosofia da Okami, onde encaixa o mais novo cuidar do mais velho, como se fosse uma proteção no ambiente onde a gente se encontra ali. E esse é um diferencial da Okami, que é a metodologia integrada. Como que surgiu essa proposta? Na verdade, através das experiências que nós temos aí com esse público idoso, né, a gente percebe que o idoso vai muito além, quando a gente fala de idoso, vai muito além da saúde física, né? Também temos o contexto aí da saúde mental. Até porque está interligado a questão muscular com a questão da saúde mental. Nós temos uma pesquisa muito recente, né? Inclusive ela saiu essa semana, da Unicamp, onde eles pegaram alguns idosos, né? Fizeram um teste, alguns idosos que tinham princípio de alguma demência, né? Foi ali verificado, e eles fizeram um teste com esses idosos para ver se através da prática de atividade física com ganho de massa muscular melhoraria essa questão da disfunção cerebral. Então, o músculo ele trabalha diretamente em dois campos do cérebro, né? Um é chamado hipocampo, o outro pré-cúneo. Então, são áreas do cérebro que trabalham a cognição, a atenção, né? Concentração, a memória, a coordenação motora. E através dessa pesquisa foi provado que quanto mais musculatura o idoso tiver, mais saudavelmente com relação à mente ele fica, né? Então é um contexto assim muito importante para a gente abranger dentro da Okami, quando a gente traz não somente a musculação, o pilates que a gente aplica lá, mas também nós temos uma terapeuta ocupacional que ajuda-nos a fazer essa avaliação e traz essa avaliação para exercícios funcionais cognitivos através daquilo que ela conseguiu observar das necessidades que o idoso apresenta. Então, são vários profissionais trabalhando junto para um resultado só. Exatamente. Ali nós trabalhamos com fisioterapeutas, educadores físicos e terapeuta ocupacional. Então, em conjunto, a gente senta, planeja as aulas de acordo com a necessidade e objetivo de cada idoso que chega até nós. E quando a gente fala de idosos e músculos, às vezes a gente olha e pensa assim, o idoso ir lá puxar peso, isso não vai dar certo, mas é tudo calculado de acordo com o que a pessoa pode fazer, não é? Exatamente. E assim, qual que é a nossa preocupação? Conforme limitação, conforme idade, conforme histórico, conforme lesões que ele possa ter ocorrido com esse idoso, a gente tem um trabalho personalizado. Então, a gente trabalha de forma individualizada. Então, são horários marcados. O idoso não vai lá, ele faz o que ele quer, igual uma academia convencional, que você pega a sua ficha e sai treinar. Sempre vai ter um profissional acompanhando. Exatamente. Então, ele passa ali por um processo junto com o professor no circuito funcional cognitivo, no Pilates, com a fisioterapeuta e na área de musculação com o educador físico. Então, os profissionais ali fazem um trabalho em circuito ali com ele para que atenda às necessidades, objetivos dele, né? E quais são os horários? Os horários são diversificados para ajudar a atender esse público também? A gente abre a partir das 6 da manhã, então não tem desculpa, né? A partir das 6 da manhã e vai até as 9 horas da noite, sem intervalo. De segunda? De segunda a sexta, e no sábado a gente abre das 8 ao meio-dia, e o sábado a gente traz assim algo exclusivo para eles, na formação de grupos, para a gente trazer no sábado momentos de encontro, dinâmicas de grupo, terapias, palestras. O sábado é separado para socializá-los. E quais são os principais benefícios, Leandro, do trabalho que vocês desenvolvem para esse público 50 a mais, eu diria? Olha, além dos benefícios cognitivos, da autoestima, dele ter mais autonomia, né? Do idoso ter essa saúde mental, nós percebemos que o idoso ele sai dali com mais confiança de acordo com aquilo que ele executa no dia a dia, que é fazer seus trabalhos diários normais, né? Que é ele se locomover de um local ao outro sem precisar de outra pessoa, atravessar uma rua com segurança, fazer uma feira, ir ao mercado, coisas simples, mas que ele precisa. Por que eu trago isso para você, Juliana? Nós temos uma pesquisa muito recente que a terceira maior causa de morte com os idosos é por conta da queda.
Não é aquela queda que o idoso cai, bate a cabeça e morre. É a queda que deixa ele acamado. Aí a imunidade vai lá embaixo, e isso é muito preocupante, né? Porque aí pode trazer problemas pulmonares, cardíacos. Se ele tiver já uma insuficiência cardíaca, ele for já um cardiopata, ou ele tiver alguma predisposição genética para tal, aí com ele na cama, você imagina quanto isso pode ser agravante e vir até a morte. Sim. Isso é muito sério, né? E você comentou sobre a queda. Eu lembro que eu conheci uma senhora esses dias e ela comentou que ela estava em casa e ela foi espirrar. Quando ela espirrou, ela quebrou 3 costelas. E daí era por uma osteoporose. Só daí ela descobriu que tinha esse problema. Então, a gente fala de queda, pensa na pessoa caindo, mas pode ser muitos outros fatores. Um tombo simples pode acontecer. Agora, você imagina você falando de uma tosse. Inclusive, você está falando isso, exatamente essa semana, um aluno entrou conosco, ele tem, é João o nome dele, ele tem 47 anos, e ele estava obeso, ele fez por conta própria, ele foi na nutricionista, mas por conta própria ele começou a fazer uma mudança de hábito lá, de alimentação. Ele estava obeso, então com certeza ele tem um osso com uma densidade óssea mais comprometida, e ele também, ele conseguiu quebrar a costela, fraturando. Ele falou que estava sentindo muita dor, a esposa dele, inclusive a fisioterapeuta, colocou a mão na costa dele e falou: você fraturou tossindo também. Então não precisamos chegar a uma certa faixa etária para dizer que isso é preocupante. Ele tem apenas 40, não chegou aos seus 50 anos, então, e já está conosco lá, né? Então a gente percebe quanto é importante desde aos 30 aninhos já começar. É a prevenção, a palavra-chave é essa, prevenção, Juliana. E para quem deseja conhecer mais sobre a UCAMI, como que pode estar entrando em contato com vocês? A UCAMI ela fica localizado na frente do prédio de Portugal, na Domingos José Vieira, número 855. A gente pede para a pessoa ir até o local, né? Para a pessoa, tem muita gente que liga e fala: viu, quanto é o plano? A gente prefere que a pessoa vá lá, conheça o espaço, faça uma aula experimental. Até quem está nos ouvindo aí, por favor, agenda uma aula experimental, leva teu pai, teu avô. Eu falo para todo mundo que a gente gosta de dar presente para aquelas pessoas que a gente ama, mas não tem um presente melhor do que a gente dar saúde. Lá a gente vai estar dando saúde para os nossos, né? Para o seu pai, para tua mãe, para o teu avô. Se você quer presenteá-lo, não tem algo melhor do que dar saúde, né? Ali a gente está vendendo saúde. Qual a importância disso, né, Juliana? A gente fala assim, que tem muitas... Às vezes as pessoas acabam sendo egoístas, achando que quando ela tem uma dor, ela tem algum problema de saúde, ela fala que isso é problema dela. É bom lembrar e a gente refletir aqui, né, com todos que estão nos ouvindo, que quando a gente tem algum problema de saúde, esse problema, de repente essa dor é minha, porque eu estou machucado, eu tive uma lesão, eu caí, mas a dor emocional é de todos aqueles que me amam, que estão à minha volta, olhando o que está acontecendo, vivenciando aquilo, né? E a gente não pode ser mais egoísta de ficar falando que isso é problema meu. Então, o cuidar de si é também um gesto de amor, porque a gente está passando para as pessoas segurança, né? Alegria, paz, tranquilidade, porque você já pensou você se machucar, Juliana? Se você quebrar, o seu marido está com o emprego lá garantido e às vezes, será que a empresa vai entender que ele precisa se afastar para cuidar de você? Estou falando de um exemplo simples, mas num contexto geral, ele traz assim um transtorno para toda a família. É óbvio que a gente vai cuidar um do outro, mas será que a gente está fazendo a nossa parte de prevenção para que algo não aconteça? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Muito bom pensar nisso, né? Leandro, muito obrigada por compartilhar tantas informações valiosas conosco. Foi uma conversa incrível e, sem dúvida, inspiradora para quem nos acompanha. E antes de encerrarmos, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes e conta também para as pessoas como estar entrando em contato com você, conhecendo mais sobre o seu trabalho. Eu quero agradecer primeiramente à rádio pela essa oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? E está falando não do idoso, mas estamos falando de família, né? Quem não tem um idoso na família que precisa de um cuidado especial. Então, eu agradeço essa oportunidade e dizer para todas as pessoas que ouviram, reforçando aquilo que eu acabei de dizer, que se a gente cuidar da gente, a gente está cuidando dos demais. Então, não sejamos, entre aspas, egoístas e pensamos que o amor é cuidar um do outro. E cuidar um do outro é, muitas vezes, eu cuidar da minha saúde, como eu falei, indiretamente, eu estarei cuidando dos meus. É isso. Leandro, mais uma vez, muito obrigada. E você que está aí nos ouvindo, gostou do nosso bate-papo de hoje? Então não se esquece de curtir, compartilhar esse episódio com amigos e familiares, porque a informação de qualidade ela precisa ser espalhada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Feita pra